Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês 3 maneiras de estar fazendo sombra nas suas aquarelas. Essa é uma etapa super importante para quem quer aprender a dar mais profundidade e mais realismo para suas pinturas. Existem várias formas de você estar fazendo a sombra, trabalhando a sombra nas suas pinturas, né? E como eu disse, a gente vai estar vendo 3 formas de fazer isso hoje. A primeira forma vai ser usando a mesma cor da base da sua pintura, só que um pouco mais escura. Já a segunda forma vai ser a gente estar usando a cor oposta da base da sua pintura. Por exemplo, se você está pintando uma maçã que é vermelha e você quer fazer uma sombra nessa maçã, então a cor oposta ao vermelho é o verde. Então você vai estar usando esta cor para estar fazendo a sombra. E a terceira forma vai ser você usar um tom neutro para estar fazendo a sombra nas suas pinturas, por exemplo, o cinza. Então eu já deixei pronto aqui para a gente começar 3 círculos, onde em cada um eu vou estar fazendo uma das técnicas que eu comentei. No primeiro caso, a gente vai começar com a técnica de usar a cor um pouco mais escura do que a base. Primeiro de tudo, a gente vai pintar o círculo inteiro com uma única cor. Eu vou escolher o vermelho. Na verdade, não é o vermelho puro, né? Eu tô pegando o Alizarin Crimson. Ele é um vermelho assim mais frio, mais puxado. Ele tem um fundinho assim de rosa. Eu acho ele bem bonito. Eu esqueci de pegar um godê, eu já volto. Pronto, o godê aqui na mão. Vou tentar passar essa tinta um pouco pra cá, porque fica melhor para manusear, né? Colocar água do que misturar ali naquelas pastilhas. Vou até jogar pra cá, depois eu uso ela de novo. Então vamos lá, vamos pintar o primeiro círculo inteiro de vermelho. Eu vou umedecer o papel, porque esse papel aqui ele é 100% celulose. Então eu prefiro trabalhar com ele úmido. Eu acho que é mais fácil da tinta se espalhar e preencher, né, o círculo todo. Devia ter pegado um pincel maior para tá fazendo esse preenchimento. Bom, já secou aqui um pouco da tinta, igual eu falei. A tinta pura, né? E aqui eu ainda tenho um pouquinho dela. Eu só vou pegar um pouco mais, porque a gente tá fazendo ela um pouco mais escura. E como que a gente pode fazer isso? A gente pode tanto usar um cinza, um preto, né? No caso, eu uso aquele Pines Gray, sabe? Ele é um cinza bem escuro, quase preto, mas não chega a ser preto. Ou a gente pode usar também um marrom bem escuro, tipo um sépia ou um Burnt Sienna. Eu gosto de usar a opção do Burnt Sienna, mas a opção do Pines Gray também fica bem legal. Vamos fazer com Burnt Sienna para ver. Tá vendo que ele já ficou escuro, ó? Só que ele puxou bastante pro marrom. Vou colocar um pouco mais de vermelho aqui. Mas ele já tá bem mais escuro. E vamos fazer a sombra com esta cor. Vou colocar um pouquinho mais de água, que ela tá meio densa. Para ir suavizando, agora eu venho só com água e vou diluindo essa tinta por cima da que eu já passei, ó.
O macete é a gente pegar a tinta pura de novo, colocar aqui em outra repartição do godê e vir completando, ó, da onde a gente parou a escura. Porque daí não fica aquela borda dura, sabe? Aquele encontro duro das tintas. Ó, a gente pode ver que já fez uma sombra aqui, ó, e ficou bem bonita. Se você quiser também, ó, você pode tirar um pouquinho com o pincel daqui, ó, para dar um ponto de luz, né, na esfera. E daí a gente tem certeza que a luz tá vindo nessa direção. E aqui fica a sombra. Atualmente eu tô pintando um dragão usando essa técnica aqui. E inclusive eu tô usando esta cor mesmo para fazer a base do dragão. E nos pontos de sombra eu tô usando essa técnica de usar a mesma cor, só que mais escura. Aí depois eu posso estar mostrando para vocês como é que tá ficando aplicando essa técnica numa pintura real. Agora vamos para a segunda técnica, que é a gente tá usando a cor oposta a esta para estar fazendo a sombra. Então, da mesma forma, a gente vai preencher a esfera novamente. Vou umedecer ela de novo, umedecer o papel, né? Para ficar melhor para espalhar a tinta. Ó, uma dica que eu dou, antes de vocês sair fazendo a sombra, deixa secar bem a camada anterior, né? No caso, a camada da base. Porque eu não deixei, ó, secar muito bem nessa. E quando eu fui finalizar aqui a sombra, você vê que o pincel acabou tirando um pouco da tinta de baixo, porque não tava muito bem seca, sabe? Então, nessa segunda aqui, a gente vai deixar secar por completo. Pronto, agora a gente espera secar. Enquanto essa esfera aqui seca, eu já vou pintando essa daqui também, para acelerar o processo. Para ver se as duas secam mais. As duas secam junto, né? Para a gente não ter que ficar esperando uma a uma. Hoje tá meio frio aqui na minha cidade, então tá demorando bastante para secar, mesmo que o papel é de celulose. Então vamos para a segunda parte da segunda técnica, ou seja, é a técnica que vai usar a cor oposta como sombra. E o que é o oposto do vermelho? É o verde. Então a gente vai estar usando o verde aqui, ó, já até deixei a mistura pronta para estar fazendo a sombra. Eu confesso que eu acho essa técnica mais difícil, porque você tá mexendo com cores opostas, né? Totalmente diferente.
Então, na hora da transição, ela marca muito mais do que a outra. E sabe por que isso acontece? Porque elas se neutralizam. E o que isso significa? Que quando uma cor neutraliza a outra, se cria o quê? Cria-se um cinza entre elas. Olha, o pedaço do meu pincel tá caindo aqui, gente. A tinta dele. Mas voltando a falar, o cinza ele é criado quando a gente neutraliza uma cor, né? Então, se a gente não tomar cuidado, na hora que o verde for fazer a transição para o vermelho, vai criar um cinza aqui no meio. Então, a gente tem que ter bastante cuidado para estar fazendo essa transição. Enquanto seca aqui o segundo caso, a gente pode já ir para o terceiro caso, que é quando a gente vai fazer a sombra utilizando uma cor neutra para estar fazendo isso. Aqui eu ainda tenho um pouco de vermelho, e o que eu posso estar fazendo? Eu posso estar usando, para fazer essa sombra, o próprio cinza. Eu vou pegar ele puro mesmo, colocar aqui no godê para a gente diluir ele. Olha como que ele é forte. Colocar bastante água para não ficar um pretão, né, no desenho. Acho que agora já tá bom. E vamos lá. Tá vendo o que eu falei da gente esperar secar a parte de baixo para tá fazendo a parte de cima, que no caso seria a sombra? Ó, nesse daqui eu ainda fui teimosa, não deixei secar tanto quanto esse, ó. Mas esse foi o melhor de todos que ficou a pintura, porque eu esperei secar completamente a parte de baixo. Gente, enquanto seca, eu peguei aqui a pintura que eu comentei com vocês, que eu tô fazendo, usando a primeira técnica, né? Essa pintura eu tô fazendo para uma exposição que eu vou participar futuramente. Deixa eu colocar ela aqui, ó. Tô pintando um dragão, ó. Eu tô usando a primeira técnica que eu comentei, onde eu uso o vermelho e para fazer as partes de sombras, eu uso um tom mais escuro que ele. No caso, eu tô misturando o vermelho com o Burnt Sienna. E daí eu tenho um vermelho mais escuro nessas partes onde tem bastante sombra. Se você ver, tem uns lugares que até aparece bastante o marrom, ó, e não é um problema. Eu acho isso bonito da aquarela, ó, aqui tem bastante marrom, aqui dentro da boca dele, ó, dentro do nariz. É tudo o mesmo vermelho usando o marrom para ser escurecido, né? Escurecido para estar fazendo essas nuances. Então, gente, essas foram as 3 formas de fazer sombra que eu trouxe aqui para vocês hoje. Eu espero que tenha ajudado. Na minha opinião, a que eu mais gosto de usar é a primeira, com cor análoga, usando o mesmo tom da cor de base,
só que um pouco mais escuro, né? É o que eu me sinto mais confortável em pintar. Mas eu gosto bastante de quando a gente usa o complementar também. Eu confesso que eu tenho que usar mais ele. Eu uso pouco. E usando a cor neutra, eu também uso bastante até. Mas pra mim, o vencedor é o primeiro caso, é o que eu gosto mais, sabe? Então é isso, gente. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Isso vai se aplicar a qualquer cor, basta a gente se guiar pelo círculo cromático. E se você gostou, não se esqueça de estar deixando um like aí para estar ajudando o meu canal. Se inscreva também no canal e compartilhe esse vídeo com um amigo ou uma amiga que gosta do conteúdo de arte, que gosta de aquarela também e está sempre querendo aprender a técnica. E eu vou ficando por aqui, gente. Até a próxima. Fui!